Está no ar? Está no ar. Então está no ar. Olha só, está no ar mais uma vez o programa Pulando a Cerca, que é uma produção coletiva. Todo mundo pode participar. É um pequeno programa, uma grande bandeira. Hoje, dia 2 de março de 2012. Olha só, senhoras e senhores, pulou a cerca. Como é que são? Pulou a cerca? Eu esqueci. Cobriu de lona é circo. Descobriu é pulando a cerca. Olha só, depois do carnaval, retornamos ao programa que tem 11 anos de fabricação. Então, esse programa é o Pulando a Cerca. Aliás, sexta-feira é dia de pular cerca. Pular a cerca não é sacanagem, é superar obstáculos. Ou seja, eu sou próprio pulando a cerca. Eu tive um AVC, que é a doença que mais mata do Brasil. Tá ruim? E tá ruim. Vamos começar tudo de novo. Aqui é como a vida. Não tem pauta, não tem roteiro, não tem coisa alguma. Então vamos começar de novo. O som ficou ruim. Vamos começar. Hoje, dia 2 de março de 2012, o programa coletivo Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, é como a vida. Aconteceu, o som estava ruim, mudou o som. Então, cobriu de lona é seco, descobriu é pulando a cerca. Bom, esse programa pertence a quem? A população brasileira, porque esse canal é um canal universitário e pertence à população brasileira. É isso mesmo. Eu sou o próprio pulando a cerca. Pular a cerca não é sacanagem, é superar o obstáculo. Esse programa tem há 11 anos. Eu sou o próprio pulando a cerca. Eu tive um AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata do Brasil e continua no ar. Pois é. Todas as pessoas podem participar do Pulando a Cerca. Olha só, na internet é www.uniteve.uff.br. O programa vai ao ar hoje, 11 horas, e repete sexta-feira, hoje, 21h15. Então, vamos chamar mais uma vez o nosso convidado, aliás, que é convidado. Vamos chamar a simpaticíssima, a acustíssima, a gostosíssima, a tesudíssima. Vamos chamar com calma. Vamos chamar aqui com calma, para pular a cerca com calma também. Vem pular a cerca. Devagar, pula a cerca. Isso. Coloque, senta. Coloca o microfone. A convidada de hoje é Nádia Nobre Rodrigues. Coelho Rodrigues. Coelho, tem um coelho. Um coelho meio. Então tem um coelho. O coelho vai sair agora. Nada Nobre. Olha só, Nada, qual é a tua idade? A minha idade é 10 anos, que amanhã eu completo 11.
11 anos. 11 Tá anos. novinha. É Eu muito. tenho 95. Então estamos para a páreo. Você nasceu aonde? Eu nasci no Brasil. Em que lugar? Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, como é que era a tua família, ou você, na tua infância, no Rio de Janeiro? Em que bairro? Bem, eu nasci no bairro muito especial, numa época muito especial. O bairro foi Copacabana. E eu peguei a melhor parte de Copacabana antes dessa, digamos, essa violência que hoje em dia, de alguma forma, está instalada lá, né? E como é que foi a tua infância especial em Copacabana? A minha infância foi muito legal, porque eu primordialmente eu vivia na praia, né? Então a praia para mim era sinônimo de boa vida. E tive sempre bons amigos, bons estudos, enfim, ia a boas festas e consegui fazer a minha formação cultural e universitária lá. Calma, eu estou falando Você da tá perguntando, infância. né? Calma. Tô calma. E qual foi o melhor fato da tua infância? O melhor fato da minha infância, aí você me pegou, cara, porque eu acho que foi assim, primordialmente o fato de eu estar lá. Entende? Porque hoje, quando eu volto a Copacabana, eu sinto uma nostalgia muito grande. Eu sinto uma diferença muito grande da época que eu morava lá. Então, o fato de eu... E na adolescência? A adolescência também, é a mesma coisa, porque nós tínhamos grupos... Morava em Copacabana? Morava em Copacabana, nós tínhamos grupos, e esses grupos eram muito amigos, e não havia ainda a coisa da droga institucionalizada como é hoje, certo? Então, eu pude aproveitar o melhor da época de Copacabana. Mas você namorava muito? Muito, sempre, muito. Era o melhor de tudo. Pular na cerca. Pois é. Pular na cerca. E qual foi uma coisa difícil na adolescência? O difícil na adolescência era a falta de dinheiro, né? Porque eu nunca fui assim de uma família rica, bem-sucedida, e às vezes, às vezes gostaria de fazer coisas que a falta de dinheiro não me permitia fazer. Mas a gente sempre sabia, de alguma forma ou de outra, dar um jeitinho, né? O famoso jeitinho brasileiro, né? Pulando na cerca. A gente sempre improvisava. A palavra é improvisar. Mas o que faltava com o dinheiro que você não conseguia fazer? Eu gostaria de ter viajado mais, eu gostaria de ter tido assim, mais oportunidade de conhecer pessoas no mundo enquanto mais jovem. Olha só, então você morava na adolescência em Copacabana. E a formação universitária, como é que foi? A formação universitária foi, por acaso, eu tinha me inscrito para várias faculdades, né? Inclusive lá no Rio, mas a primeira faculdade que eu fiz, o primeiro vestibular que eu fiz foi aqui em Niterói, e assim que eu passei eu resolvi ficar aqui mesmo, porque eu não tive mais saco de fazer outro vestibular, entendeu? Mas já você tinha passou... todos os meus neurônios. Você passou em quê? Eu passei em matemática, eu me formei em matemática. Por que a matemática? Por exclusão. Embora eu não goste dessa palavra exclusão, porque eu acho que a palavra certa é inclusão, mas foi por exclusão. Eu fui tirando tudo que eu não gostava, que eu sentia que eu não tinha aptidão, não tinha vocação. A coisa que mais tinha a aptidão e vocação era para ciências exatas, né? E no caso, na realidade, quando eu fui fazer matemática na UF, eu me inscrevi para a linha de física. Mas assim que eu entrei, a linha de física acabou. Eu me inscrevi para a noite. Assim que eu entrei, a parte da noite acabou. Então, eu tive que ir me adaptando, como tudo na vida. A gente tem que superar os obstáculos e pulando a cerca, né? Como você falou. Como é que foi a tua vida universitária? Mudou muito? Você morava em Copacabana também? Eu morava em Copacabana e vim para cá em função da universidade, porque eu comecei a trabalhar aqui também no Jornal do Brasil. Aqui havia uma sucursal do Jornal do Brasil. Eu comecei a namorar uma pessoa daqui, com a qual eu me casei, que também era daqui. Então, de repente, não tinha mais nada que fazer em Copacabana. Estudava aqui, trabalhava aqui, namorava aqui, aí eu tive que morar aqui, certo? E como é que foi esse casamento? Você estava estudando? Eu estava, ele era meu colega, ele era o professor lá.
É aquela velha história, namorou professor? Professor, aluno, sabe como é que é, né? O tradicional namoro, professor-aluno. E foi legal isso? Foi muito legal. Enquanto durou, foi muito legal. Ah, que legal. E você teve algum filho ou não? Tive, graças a Deus eu tive a bênção de ter sido mãe e tive um filho. E o teu filho tem quantos anos? Meu filho, no momento, eu não sei a idade dele, porque ele tem uma preocupação incrível de esconder a idade. Então, e eu também acho que com a minha idade eu comecei a esquecer das coisas, e eu não sei, a gente não sabe mais aniversário de ninguém. Que medo de falar a idade. Ô, Bira, que medo, hein? Sabe? Não é questão de medo, não. É questão de não gostar mesmo. Mas o teu filho é pequenininho ou grandão? É grandão. Is a big man. É adulto. Adulto. As mulheres têm um certo medo de falar Não, de idade. não é medo, é uma questão já enraizada, né? É difícil você encontrar uma... Por enquanto, ainda estou nessa fase. Ainda não pulei essa cerca, Daniel. Talvez um dia você, como psiquiatra, me faça eu pular essa cerca. Até hoje você não fez. E olha que eu nem trabalhei com você, né? Olha só, mas então, que você medo. tem uma parcela de culpa nisso. Então, tá legal. Então, você se casou e continuou a dar aula de matemática. Mais ou menos. Eu fui saindo da matemática aos poucos. Mas você deu aula na escola? Dei aula, até cansar. Chega um ponto que você cansa. Aonde você deu aula? Eu dei aula em escola pública, escola governo, Sim. né? Escola estadual. Aqui? Aqui. Como foi essa experiência numa sala de aula? Bem, de início, eu acredito que todo mundo, quando escolhe essa profissão de dar aula, tem um grau de idealismo muito grande, né? Porque dar aula é algo assim extremamente devocional. Você tem que realmente se devotar aos outros, às pessoas, aos alunos. Então, eu fui com uma grande devoção, com um grande idealismo. Tesão? Não, tesão é por outras coisas, Daniel. Tesão não. Tesão já é para outra coisa. Eu estou falando no sentido mesmo de idealismo. Mas aí acontece que quando eu comecei a dar aula, à medida que eu comecei, o ensino, infelizmente, já que aqui é um programa sem censura, algo me parece, o ensino já estava começando a declinar no Brasil, certo? Especialmente no Rio de Janeiro. Inclusive, hoje, eu não sei se você viu, saiu na mídia, que o Rio de Janeiro é o pior estado em termos de saúde. Do Brasil. Do Brasil. Saúde, e ele faltou falar em educação, porque educação também. Então, assim que eu entrei, a educação começou a declinar. E aí, obviamente, o seu idealismo também vai caindo junto, né? Mas eu imagino o seguinte, aqui não tem pauta, não tem censura, nada, não tem roteiro. Não tem. Não tem nenhuma censura. Imagina o seguinte, você é uma professora naquele tempo, bonitinha, gostosinha, tendo dito, e dá aula de matemática que a pessoa detesta. Pois é, foi um desafio. Foi isso? Foi um desafio para mim. Em todos os sentidos, foi um grande desafio para mim. Porque, só para você ter uma ideia, a primeira escola que eu dei aula era formada apenas de rapazes. Não tinha mulher nenhuma. E eu era muito novinha quando comecei a dar aula. Gostosinha, mini saia, tudo que você pode ter direito, entendeu? Dando aula de matemática. Dando aulas de matemática no colégio, onde só havia homens. E o que aconteceu? Aconteceu de tudo, você pode imaginar. Até aluno botar espelhinho debaixo da minha saia aconteceu. Não é normal. É normal. Seria anormal se não fizesse, né? Mas você conseguiu avançar com a matemática na turma? Não. O quê? Com a turma? Avançar a matemática. Não, porque eu falo nós, talvez de uma forma, eu não gosto de generalizar, mas a maioria dos professores de matemática, eles têm assim, um grau de seriedade, né? Eles são um pouco exigentes, porque é uma matéria que você tem que exigir, infelizmente, você tem que exigir do aluno. Né? Não pode ser, sem denegrir, sem desmerecer qualquer outra matéria, todas elas são importantes para a formação de todos nós, mas a matemática é uma matéria em que você tem que estar em dia com ela, né? Porque cada aula depende da aula anterior, cada ano depende do ano anterior, cada grau depende do grau anterior.
Então, eu sempre fui vista como a megera, né? Megera? Megera, eu era megera. Lá vem a megera. Ainda mais o meu nome, que é Nádia, que é associado a Nádia, que é a cobra. Lá vem a cobra está chegando, não é isso? Mas, tirando esses alunos que não gostavam de matemática, sempre existe alguém que gosta. E esses que gostavam, realmente foram que alimentaram a minha carreira, né? Que me deram respaldo, que me deram retorno. Mas não, infelizmente, não foi suficiente para eu continuar, digamos assim, amando a profissão como eu amava no início. Olha só, mas isso... Mas você me chamou aqui, cara, para falar de astrologia, de matemática? Calma. Isso é um modelo que todo professor executa. Alguns alunos que ele consegue captar, isso é a vida dele. Em cada 100, se conseguir entortar, capturar 5, é legal. Já é muito. Então, é legal. É muito, Mas a hora que a ansiedade, estava preocupada, olha só, eu estou esquentando o programa. As pessoas têm que conhecer. Se você esquentar muito, eu vou explodir. Tem que conhecer o entrevistado. Calma. Tá bom, tô calma. Então, a infância, a adolescência, vai chegando lá. Chega lá, tá bom. Olha só, o convidado hoje é a Nádia, que tem uma visão um pouco diferente, não aquela da ciência oficial. O mapa astral é uma coisa muito antiga e a ciência oficial coloca isso como uma coisa de segundo plano. Fazendo uma retificação, o mapa astral não é uma coisa muito antiga. O que é antiga é a astrologia. Isso. O mapa astral, ele veio após vários milênios. Seria a astrologia colocada em termos individuais. Mas foi o início na astrologia, no caso do céu. Bom, e a ciência oficial coloca isso com esoterismo, uma porção de coisa. E o mapa astral é mais de conhecido. As pessoas não falam, mas a maioria das pessoas sabe e fez. Então, Nádia, como é que começou a tua vida no mapa astral, depois da matemática? Vamos trocar a palavra mapa astral pela palavra astrologia. Astrologia. Tá bom? Tá bom. Porque o mapa astral é uma decorrência da astrologia. Como é que começou isso na tua vida? Começou geralmente pela forma inversa que as pessoas costumam estudar astrologia. Porque normalmente as pessoas se sentem atraídas, né, ou curiosas, o que eu acho muito louvável, porque se não houver curiosidade na vida, você não aprende as coisas, né? Então é necessário haver essa curiosidade. E as pessoas começam a estudar, às vezes, a astrologia por uma curiosidade intrínseca ou por outros motivos, né, que não vem ao caso. E aí essas pessoas acabam resvalando, no momento, atualmente, há poucos anos atrás, acabam resvalando para um estudo de psicologia, porque a astrologia atualmente, contemporaneamente, ela está muito ligada à psicologia analítica. Não há como dizer que não, embora muitos astrólogos astrologia, psicologia, isso é realmente verdade. Mas a psicologia analítica possui vertentes, possui estruturas muito semelhantes à astrologia. Tanto é que o fundador da psicologia analítica, que é o Carl Gustav Jung, né, sempre considerou a astrologia como, digamos assim, um somatório, sempre considerou a astrologia muito, ele considerava assim como se fosse o somatório de toda a psicologia da humanidade, porque antes da psicologia havia o quê? O que estudava a mente humana, certo? A psicologia é relativamente recente, do século passado, e a astrologia existe há milênios, não é verdade? Mas eu não quero sair quero responder a sua pergunta. Então, eu, na realidade, comecei a estudar Jung, através do meu namorado, né, que ele era um profundo conhecedor junguiano, e eu me interessei pelo lance junguiano, né? E o meu ex-marido, que era
astrólogo, entre aspas, ou seja, ele era, na realidade, um estudioso de astrologia, começou a perceber que eu estava, então, me interessando e me levou um livro de um psicólogo junguiano chamado Stephen Arroyo, que para mim é um dos melhores. Ele é muito considerado, né, no meio acadêmico lá. E aí eu comecei a ler alguma coisa de astrologia junto com a psicologia analítica. E aí eu entrei para a astrologia. Aí eu saí da psicologia e fui para a astrologia. Então, por isso que eu disse para você que eu fiz o caminho inverso. Normalmente, as pessoas começam com a astrologia e vão estudar a psicologia depois, decorrente daquilo que elas aprenderam. E comigo foi o inverso, entende? Então, eu respondi essa sua pergunta, correto? Então, Nádia, resumidamente, vamos colocar para o espectador... Onde está o espectador? Aqui, lá, colar? Então Tá todo o Brasil, no mundo inteiro pela internet. E vamos colocar resumidamente o que é a astrologia e sua evolução mapa astral. O que é, resumidamente, falando, aqui não pulando a seco, o mapa astral. Bem, para falar de mapa astral, eu vou fazer, então, um breve resumo da astrologia. Não é isso? A astrologia, muitas pessoas perguntam, o que é? É uma ciência? É uma mística? É uma superstição? E a astrologia sempre veio carregada, né, desses fatores que, muitas vezes, depõem, denigre, né? A própria astrologia, na realidade, eu poderia dizer para você que é um saber milenar. É isso? Ela vem atravessando milênios, milhares de anos. Né? Existem registros assim até no Museu de Londres, de tábuas astrológicas que datam de 2.500, 3.000, 6.000 anos antes de Cristo. Ou seja, começou na Babilônia, né? A partir do momento em que o homem começou a correlacionar os fatos que aconteciam com ele e que aconteciam com o céu, no céu. Ele começou a olhar para o céu e verificar que os ciclos que aconteciam na vida dele aqui na Terra correspondiam aos ciclos que aconteciam no céu. E daí começou o interesse espiritual pela astrologia, porque naquela época não havia assim, uma religião definida, né? Depois começaram a surgir as religiões, principalmente as orientais, em que a astrologia sempre esteve correlacionada e ligada a elas. Porque para que você consiga, digamos assim, entender um pouco da astrologia, você, de alguma forma, você tem que entender, você, digamos assim, tem que estar feita ao lado metafísico das coisas, né? Então, aí eu poderia dizer que é uma ciência tradicional, né? Assim como a alquimia, como a teologia, e ela sempre esteve ligada a essas ciências, a essas religiões, principalmente orientais. Então, a astrologia sempre esteve ligada com as religiões. Depois que ela começou começou a bifurcar a astronomia da astrologia, aí sim ela começou a entrar num certo declínio, porque o homem começou a se cientificar, né? Ficar muito científico e querendo provas. E nós não podemos quantificar ou mensurar determinado tipo de energia, porque elas são... É um mistério, é inescrutável, né? Então, são coisas que você percebe que existe, você sabe que existe, mas você não pode dimensionar. E, assim como Jung sempre Jung sempre deu uma contribuição muito grande, e na medida em que perguntava para ele, já no fim da vida, se ele acreditava na existência de Deus, né, ele dizia, não, eu não acredito que ele existe, eu sei que ele existe. Então, é a mesma coisa com a astrologia, você tem que saber. E essa capacidade de você sentir, saber, que é intuitiva, ela vai depender da tua capacidade, do teu nível de expansão de consciência e da tua capacidade também de conseguir entender os símbolos. Você tem que ter uma mente de alguma forma simbólica para poder lidar com o mapa astral. Então, o mapa astral, já respondendo, já que você quer tanto falar no mapa astral, o mapa astral ele surgiu na astrologia individual, porque a astrologia antes não era individual, era aquela astrologia que lidava com as guerras, né? Os imperadores contratavam um astrólogo, se o astrólogo errava, jogava ele da montanha abaixo, né? Com
o clima, a natureza, a caça, a pesca, a navegação, tudo era de uma forma global. Mas, a partir do momento que houve essa bifurcação, que foi na Grécia, aí sim começou a haver a mudança, um mapa, a astrologia individual, que deu origem a um mapa astral da pessoa, né, que não havia antes. E o mapa astral, nada mais, nada menos é do que como se fosse assim, falando a sua linguagem, já que você é um psiquiatra, como se fosse uma estrutura da psique, né, onde você pode verificar ali as suas potencialidades, que nem sempre você pode desenvolver, mas ele é um mapa. A própria palavra mapa já sugere isso. Quando você vai fazer uma viagem, o que você faz? A primeira coisa é pegar o mapa para ver o melhor caminho para chegar ao seu destino. Então, o mapa astral é isso, é uma ferramenta, uma das ferramentas a mais que existem para você realize, né, o seu destino. Agora, nem sempre isso acontece, porque nós temos não somente o nosso livre-arbítrio, como também nós somos influenciados pelo meio, pelo ambiente, pela família, e nem sempre a gente desenvolve aquilo que a gente deveria, a priori, desenvolver. Porque o mapa é uma promessa daquilo que você deveria ser, daquilo que você deveria se tornar, entende? E nem sempre... Eu acho que na escola primária já deveria ser iniciado o estudo da astrologia, porque muitas vezes as pessoas só vão descobrir as suas dificuldades, as suas facilidades, já quando passou, entende? Quando já é tarde demais. E se, no entanto, elas tivessem essa visão, esse conhecimento, mesmo que rústico, mesmo que primitivo, das suas qualidades intrínsecas, seria mais fácil para ela desenvolver, e até mesmo para os pais encaminharem. Se você pega o mapa astral de uma criança e verifica que essa criança tem mais facilidade, digamos, para ciências exatas, ou tem mais facilidade para música, enfim, vai ser muito mais fácil você encaminhar e lidar, né? E também nas relações humanas. Qual é o maior problema atual? É a falta de comunicação, né? É a falta de entendimento das pessoas. As pessoas, os casais, os pais com os filhos, muitas vezes não se entendem, né? Por quê? Porque eles não têm um conhecimento mais profundo do outro. Na medida que você consegue esse conhecimento do outro, fica mais fácil você lidar com a pessoa, fica mais fácil você entender aquela pessoa. E isso pode ser visto não somente pelo estudo profundo de um mapa, mas por coisas extremamente simples, como, por exemplo, os 4 elementos, né? Porque a base primordial da astrologia são os 4 elementos, né? Fogo, terra, ar, água, né? E que corresponde exatamente às 4 funções básicas de Jung. Porque Jung, como eu falei para você, a astrologia ela teve picos altos e baixos, né? E nesses últimos anos, Jung, a contribuição dele foi trazer o termo sincronicidade, em que as pessoas estudiosas da psicologia analítica puderam, de alguma forma, entender melhor a astrologia, porque a astrologia nada mais, nada menos é do que uma grande sincronicidade entre nós, seres humanos, ou seja, o microcosmo e o macrocosmo, que é a natureza. Porque o homem, de uma forma ou de outra, ele se dissociou da natureza, ele desacralizou a natureza. A natureza perdeu o significado sagrado e simbólico para ele. Hoje ele vê as coisas como fato, e não como um símbolo. Agora, aquele que consegue enxergar o símbolo daquilo, qual é a mensagem oculta, esse consegue penetrar na astrologia. E nem todo ser humano consegue isso, ele não é obrigado a isso. Mas aqueles que se adentram por esse caminho, têm mais facilidade, obviamente, de chegar lá. Nádia... Estou falando muito, desculpa. Não. Porque aqui, a gente quer transmitir muita coisa. Sim, aqui é um meio acadêmico da universidade. O programa não tem nada a ver com acadêmico, pelo contrário. Eu vou falar comumente como qualquer pessoa fala. Mapa astral tem um negócio de Sol, Lua, Júpiter. Mapa astral. Como é que isso funciona?
Olha, Daniel, eu teria que realmente dar uma aula de no mínimo 2 horas para dizer como Não, isso funciona, né? Mas isso é basicamente o mapa astral ele é uma mandala, e a mandala por si só. O que é uma mandala? Pois é, a mandala, a sua forma circular por si só já representa a totalidade, certo? E no centro dessa totalidade está o homem, né? E no exterior dessa mandala você tem o zodíaco, né? Que é uma faixa do cinturão que dentro da antiga astrologia, da antiga visão geocêntrica, né, o homem como centro do universo tinha uma dimensão muito maior, né, antes de Copérnico, né? Então você tem ali o homem, que é o centro da mandala, né, envolto por esse cinturão de constelações que se chamam signos, né, que foram delimitados como signos. Daí a astronomia, né, porque a astrologia sempre andou junto com a astronomia, depois é que elas se bifurcaram. Daí o caráter científico da astrologia, você pode acreditar a astronomia, porque os antigos astrólogos eram eles que faziam todos os cálculos astronômicos, não é isso? Então você tem os signos, né, e o mapa ele é dividido em 12 casas. Cada casa corresponde a um setor. Cada setor também tem vários simbolismos, né? E você tem os planetas, né? E os planetas também são representantes de energias que atuam dentro de você, energias essas que nada mais, nada menos são do que representantes simbólicos dos planetas, dos mitos, dos deuses, né? Porque nós, a astrologia, nós pegamos ela emprestada da Grécia, né, toda aquela mitologia grega, dos árabes. Então, nós pegamos isso emprestado, porque nós não temos uma tradição religiosa em que a gente possa, digamos assim, se apoiar nela e daí construir os nossos mitos, né? Então, nós tivemos que pegar ela emprestada e poder adaptar essa simbologia toda a eles. Então, evidentemente, por exemplo, um planeta significa, vamos falar numa linguagem bem rudimentar, o planeta significa, digamos, o quê? Então, você pega Vênus, assim, quem é? O que é o Vênus? O Vênus é o planeta que comumente é relacionado ao lado afetivo, como eu amo, como eu expresso meu afeto, e como eu manifesto a beleza, como a beleza é manifestada, né? O equilíbrio, etc., etc. Então, o planeta é o quê? Né? A casa, ou seja, um dos 12 setores do mapa, ele é relacionado aonde? O que é aonde? Então, se, por exemplo, Vênus estiver na casa 2, na casa 1, vamos dizer, que é a primeira casa, que dá origem, né, porque o mapa ele dá, a origem dele é pela linha do ascendente, né, que dá origem à primeira casa, então significa que a primeira casa é o eu, é como a pessoa se manifesta, é vista pelo mundo. Eu, digamos, seria aquela casa da personalidade, né? E, então, é uma pessoa que, aparentemente, ela é amável com os outros gostam dela, ela é querida pelos outros, ela tem uma determinada autoestima. Ao passo que, se a Vênus caísse, digamos assim, na casa 10, que é a casa da orientação profissional, da vocação, do trabalho... Você fala caísse, o que é sim, caísse? perdão. Porque é o seguinte, a pessoa, quando nasce, quando ela troca a primeira energia, porque a questão da energia também, a gente não vai conseguir falar nisso agora, mas como é que você faz o seu mapa? Como é que você consegue o mapa? A partir do momento que você troca a primeira energia com a natureza, que é o momento da sua respiração, quando é cortado o seu cordão umbilical, e você, então, é impregnado, entre aspas, daquelas energias que permeiam o ambiente, né? E, naquele momento, naquela hora exata, um determinado signo está se levantando no horizonte oriental, entendeu? E, a partir daí, você tem o ascendente. E aí, qual foi a sua pergunta mesmo? Já me esqueci. O que caiu? Aí, a partir daí, você constrói o mapa, entende? A partir daquele horário, você tem o seu ascendente, que é um determinado grau de um signo, segunda casa, terceira, quarta, até fechar a mandala. Então, o mapa astral é construído a partir da data... Do horário preciso do dia nascimento. Que você nasceu e o horário. E isso corresponde ao planeta
cada um naquele horário. Porque é como se fosse, para simplificar esse raciocínio, que a gente está gastando muita saliva aqui, é como se você tirasse uma fotografia do céu. No momento do seu nascimento, você tira uma fotografia do céu e ali está constelado a posição dos planetas nos determinados signos. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu, e cada planeta faz aspecto com determinado outro, o que vai também redimensionar o simbolismo daquele planeta. Entende? Por isso que não existe uma receita de bolo para você fazer. A partir disso, desse momento primeiro, é construído o mapa astral. A partir desse primeiro momento é construído... a partir dali você constrói o seu mapa. Tanto é que quando vem um cliente e pede para você fazer o seu mapa, você tem que ter o horário correto dele, porque senão você pode incorrer no erro de fazer o mapa errado. Né? Então, é necessário. E a partir dali, aquele mapa é o seu mapa. Ele vai te acompanhar a vida inteira. Né? Em termos de mapa pessoal, mapa astral pessoal. Né? E isso pode mudar com o tempo? Não, mudar, você... olha, essa pergunta que você está me fazendo, aparentemente parece ser simples, mas ela não é simples. Porque, por exemplo, você não tem como mudar os alicerces de um edifício. O edifício, quando vai construir, você primeiro constrói os alicerces. Aqueles alicerces são imutáveis. Né? Você tem por exemplo, aquilo que eu voltei a falar antes, nos 4 elementos. Se você tem uma preponderância de planetas, ou seja, em determinado elemento, no elemento ar, digamos, signos Gêmeos, Aquário, Libra, aquilo dali não tem como mudar, eles estão ali. Certo? Então, você vai ter sempre uma característica mental mais racional, preponderante. Né? Agora, você pode mudar, desculpa, só para poder concluir o que você estava me perguntando, você pode mudar na medida que você pode dar uma polida, na medida que você observa em que existem aspectos que a gente chama de desarmônicos, quando um planeta não faz um ângulo legal com o outro, em que gera, de alguma forma, dificuldades na tua vida, e você não consegue transpor essas dificuldades, porque você não tem, às vezes, nem conhecimento delas. Às vezes, você faz 30 anos de análise e não tem conhecimento dela, que foi o meu caso. Aí, no momento que você olha o seu mapa, que você vê que aquilo dali, você entende na hora. E aí, o que acontece? Você começa a trabalhar aquele aspecto. Na medida que você trabalha aquilo, que você anda de mãos dadas com ele, de braços dados com ele, você consegue polir, você consegue dar uma mudada entre aspas. É como se você redecorasse o seu edifício. Você tem um alicerce, mas você pode ter a parede de azulejo, você pode ter a parede de vidro, você pode botar flor, você pode botar cimento, aí cabe ao teu livre-arbítrio. Olha só, Nádia, a pessoa que lida com mapa astral, eu acho que deve ter um certo cuidado, porque a pessoa que faz o mapa astral quer o resultado, que maravilha, e nem tudo é perfeito. Então, aqui faz o mapa astral tem que ter um bom senso de colocar as questões. Em primeiro lugar, quando você fala em fazer o mapa astral, você tem que ser uma pessoa intuitiva, porque você conhece o cliente ali, porque o mapa astral não mostra o nível de expansão de consciência daquela pessoa. O mapa, se eu pegar um mapa, ele pode ser de uma pessoa, pode ser do início de um evento, pode ser do nascimento de um gato, eu não sei. Pode ser de um presidente, pode ser de um mendigo, todos eles podem ter o mesmo mapa. O mapa não me diz isso. Então, é necessário haver uma interação entre cliente e astrólogo. Essa coisa de fazer mapa sem você estar olho a olho, face a face, face to face com o cliente, é uma coisa meio perigosa. Por quê? Porque você pode até acertar, entre aspas, alguma coisa, mas você não sabe com quem você está lidando. E na medida que você está se colocando perante o cliente e ouvindo do cliente, né, há uma interação e você pode falar ou não determinadas coisas de acordo com o que você percebe que aquele cliente é capaz de entender.
Porque tem muitas coisas que às vezes você percebe que você não pode falar, que você não deve falar. Por exemplo, existem alguns aspectos em que são extremamente negativos, né? Então, vamos supor, uma pessoa que seja muito agressiva, né? Que tem assim, um Marte, que é o planeta responsável pela agressividade. Quando eu falo agressividade, não é só uma agressividade negativa. Todos nós temos que ter um lado agressivo. Você é ariano, você sabe disso. Todos nós temos que ter aquela agressividade natural para levantar, para escovar o dente, para, enfim, começar a fazer as coisas na vida. Mas quando eu estou falando agora, estou me referindo a uma agressividade negativa mesmo, porque, assim como eu falei, a leitura do mapa é uma leitura simbólica, mas ela envolve também a energia, o simbolismo de energia. Então, o simbolismo de energia do planeta Marte, toda energia, ela possui 2 polos, certo? Por exemplo, uma pilha para funcionar tem que ter o polo positivo e o polo negativo para a energia fluir nela, senão ela está morta, ela não existe enquanto pilha, não é isso? Então, Marte, os planetas, é a mesma coisa. Então, se eu for pegar um Marte negativo, muito negativo no cliente, dependendo do... Quando eu falo negativo, é de acordo... Se ele está numa quadratura com Plutão, que é um outro planeta também, bem dificilzinho de ser trabalhado. Se ele está num signo que não é favorável a ele, né? Então, observa que aquela pessoa pode ter uma agressividade, e essa agressividade, que essa pessoa não é consciente dela, pode fazer com que essa pessoa se dê mal em determinados aspectos da vida. Então, só concluindo, 1 minuto, por gentileza. Não se deu bem na vida, o que acontece? Se chegar para o cliente e disser assim, olha, você é um cara agressivo, o cara vai chegar assim, pum, pô, eu não sou agressivo nada, não soco na mesa. Então, você tem que saber como colocar isso para o cliente. Olha só. Agora eu respondi a sua pergunta. Olha só, Nádia, você que começou em Copacabana, foi a adolescência, a faculdade fez matemática. A matemática foi uma base anterior a isso. Foi uma coisa que você introjetou. Depois colocou a astrologia e o mapa astral. Você está colocando o seguinte: todo mundo pode fazer o mapa. Você está colocando o seguinte: tem que estudar bastante e ter conhecimento bastante para se conhecer, para lidar com a questão com o outro. Isso é importante. Não é só o conhecimento interno, tem que ter um conhecimento, o que fazer, o que falar, conhecer o outro. Isso Jung foi o mestre. É verdade. Então, não é só o conhecimento individual, é o outro. A interação. Isso, é o outro. A inclusão. A sincronicidade entre você e outra pessoa que vai fazer o mapa astral. Isso que é o mais importante de tudo. A questão principal é sempre saber a si próprio e ao outro. E o mapa astral é um dos conhecimentos que o homem pode colocar. Utilizar para se conhecer melhor, para viver melhor, se desenvolver melhor. Não existe a verdade absoluta, tem várias verdades. Existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade em si. É o triângulo, igual essa cerca. Então, é o equilíbrio. O programa Pulando a Cerca, nós pulando a cerca, falando exatamente disso. Vamos terminar o programa cantando, sempre ficando. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Canta. 1, 2, 3, jump in the tree with you. Hi, então, Alex. Hi. Vamos, canta. Eric. Hi. 1, 2, Laurence. Hi. My friends. Então, um grande final de semana
astral para todo mundo. Para todos nós. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. 1, 2, 3, pulando Valeu! a cerca com vocês. Valeu!